em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 381. Eu sou Rafael Arinelli e I'm Batman and I Vengeance and I Batman and Vengeance and Batman. Parece um Matt Damon, né? Matt Damon. Meio South Park. Aqui é Pedro Amaro, do canal Claquete, e em Matt Reeves eu confio. Dessa vez vai, hein? Tô sentindo. Nossa, somos dois. Aqui é o Henrique Risato, e em 2016, no podcast 167, o filme que eu mais queria ver era o Esquadrão Suicida, e eu estou cometendo o mesmo erro de novo. É aquele meme, né? Esse filme vai valer cada centavo do meu dinheiro. É, exatamente. Tem gente que não muda. Eu sou o Daniel Cury e a DC vai fazer cabelo, unhas, hidratação e unhas no centro de essência da DC. Chega lá no X da fila. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos, né, para bater um papo aí. Na verdade, um papo que vamos fazer uma análise. Fazia tempo que a gente não trazia esse tema aqui pra mesa para debater, que são super-heróis, não é mesmo? Que bom, né? Pois é, que bom. Isso é que o podcast tá crescendo. A gente tava tão feliz, né? Mas aí, o que aconteceu, né? A DC veio pra estragar com essa nossa nerdice cinéfila aqui e trouxe, né, um monte de novidade do mundo dos quadrinhos, dos games e do cinema, né? Que é a parte aqui que mais interessa a gente. Quando ela fez esse evento que aconteceu agora, no último final de semana, que foi o DC Fandom. E a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu nesse evento, quais são as novidades que vem por aí, o que mais chamou a nossa atenção, né, em cima disso. Vamos debater um pouco isso aqui, e para bater esse papo, a gente trouxe aqui o Pedro, que já esteve com a gente aqui em outros podcasts. O Pedro já é da casa, já sabe como tudo funciona aqui, que é lá do canal Claquete e que veio aqui para ajudar a gente nesse debate aqui. Então, Pedro, obrigado pela sua presença aqui com a gente, e já fala aí, né, do canal do Claquete, como é que estão as coisas por lá. Estão fazendo quarentena, Pedro? Obrigado, Rafael, obrigado, Dani, pelo convite, cara. Vocês são meus irmãos, cara, de podcast, então é sempre um feliz estar aqui. Só deixando claro para o ouvinte, eu não me convido, tá, gente? Eles que me chamam. Então, se vocês já estão de saco cheio, porque sabe que eu vou falar muito, a culpa não é minha, tá? É isso aí, é verdade. E respondendo sua pergunta, Rafael, não, a gente tá seguindo produzindo podcast, texto e vídeo, né? Até porque, já dizia Neil Gaiman, né? Quando a vida tá ruim, tente fazer arte, né? Então, é o que eu tô tentando me agarrar pra passar os dias de uma forma um pouco mais fluida, né? Então, tá funcionando de certa forma. Ah, que bom, que bom. Fica o convite, né, pra quem quiser conhecer. Vai ter link aqui no post, então você pode ir lá conhecer um pouco do trabalho do Pedro. Vocês, na verdade, fazem quarentena física, né? Porque em quarentena intelectual não para, né, Pedrão? Ah, com certeza, cara. Bom, sempre bom a gente trocar, ainda mais aqui com vocês, que eu já falei que uma das coisas que vocês fazem muito bem é mediar entre a academia e o público civil, sabe? Acho que vocês agradam muito bem esses dois públicos, então é sempre um prazer estar aqui. Que legal. E a gente trouxe aqui também, né, um dos caras que dorme com sua cuequinha do Super-Homem, Henrique Risato, que veio aqui agora pra ajudar a gente a falar um pouco de DC, né, Henriquinho? Eu tava com saudade, né? Saudade, cara, e o triste é que a cueca vai por cima da calça. É muito desconfortável. Até hoje, assim. É triste. Henrique, eu sei que a apresentação é sua, é só pra cortar, só pra dizer que teve um crítico de cinema que na cabine de Superman, de Man of Steel, ele foi com uma cueca por cima da calça.
tá? Esse caso é aleatória, sabido. assim. Esse caso é sabido aqui no Rio de Janeiro, tá? Sensacional, sensacional. Tomara que não tenha sido aquelas tanguinha borrada, né? Tenha sido uma coisa minimamente apresentável. Aqueles de elefante. Pois é. Henriquinho que tá aqui no Cinemação, é de casa, todo mundo já conhece a voz dele, mas fala um pouquinho aí do Geração M, né? Podcast que você conduz tão brilhantemente aí, quinzenalmente aqui no Cinemação, né? Exatamente, cara. O Geração M, ele faz parte aqui dos podcasts de Cinemação. Quinzenalmente, às segundas-feiras, eu e o Xaxim, a gente aparece, fala bastante nerdice, bastante coisa de nostalgia. Nosso último capítulo que saiu, ele tá muito legal. A gente bateu um papo com a Nádia Lírio. Ela contou tudo do parque do Star Wars que tem lá em Orlando. Então eu convido todo mundo a ouvir a gente aqui no Cinemação e a me ouvir lá no Geração M Podcast. Pô, esse episódio tá tão legal que você escuta da vontade de, vou furar a quarentena e vou pros Estados Unidos só pra ir nesse parque. É incrível a descrição da Nádia e tal. Isso aí já foi em tudo lá nos Estados Unidos, né, de Star Wars. Sim, sim. É do Conselho Jedi aqui do Rio de Janeiro. Exatamente, cara, muito, muito legal mesmo. Muito bem, vamos então bater esse papo aqui, né, sobre DC, sobre o que tem de novidade, né, nesse universo de super-heróis dentro do cinema. Vamos também abordar um pouquinho ali, né, de outras novidades que a DC trouxe pra gente e vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. No último Repercussão, eu trouxe informações aqui privilegiadas para o Daniel para apresentar para ele algumas curiosidades sobre os nossos ouvintes aqui do podcast do Cinemação. Agora, Dani, eu vou te trazer outras informações porque, como todo mundo já sabe, né, as pessoas estão super felizes, contentes e comemorando. O site do Cinemação faz 10 anos esse ano, né, Dani? Ou fez já, nem lembro mais o aniversário. A data certa não dá pra saber, né? Porque, cara, enfim. Mas é verdade. 10 anos. 10 anos, cara, incrível. É muito tempo. E aí, Dani, eu queria que você chutasse, você como nosso editor-chefe aqui, qual é o post mais lido de toda a história do Cinemação? Você lembra? De todos, eu vou chutar Posso chutar 2? Ou é os 21 filmes sobre o fim do mundo, ou é os filmes, as cenas de sexo inesquecíveis. Pois é, tá aí, o Dani acertou. Cenas de sexo inesquecíveis. 17 filmes com cenas de sexo inesquecíveis. É que as pessoas usam o Google pra procurar sacanagem. Pois é. Isso faz fácil. Agora, sabe o que é mais surpreendente? É que em segundo lugar, longe, tá? O primeiro lugar disparado é esse post. 17 filmes com cenas de sexo inesquecíveis. Agora, em segundo lugar, é uma surpresa, pra mim pelo menos, que é um post chamado Relembre os personagens de As Tartarugas Ninjas. Você tem noção? Gente, não faz sentido. Vocês quiseram relembrar, são só 4. Vocês esqueceram. Com o nome de artista do Renascimento. Acho que deve ser isso, as pessoas estão procurando por arte. Por Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci, daí elas caem nas Tartarugas Ninja. Pois é. Muito bem, se você quer ver esses posts, né, e outros posts que a gente está publicando aí, já faz 10 anos que a gente está colocando posts no ar, você pode visitar o cinemação.com, o nosso site aqui que concentra tudo que a gente produz, né? Então lá você vai encontrar trailers, você vai encontrar artigos, você vai encontrar críticas de filmes, você vai encontrar também podcasts aqui da casa, como o Geração M, as Matildas, tá tudo lá dentro do cinemação.com. É só você entrar no nosso site e se lambuzar com tanta coisa que a gente produz lá para vocês, tantos posts legais que a galera escreve para vocês todos os dias. Além disso, você também pode escrever aqui para mim, pro Dani diretamente, né? Se você quer tirar dúvidas, se você quer mandar sua crítica, se você quer fazer elogios, se você quer dar
dica de pauta, não sei, manda aí para contato@cinemação.com, o nosso e-mail oficial aqui do podcast Cinemação. Por fim, mas não menos importante, vamos só lembrá-los que estamos em todos os agregadores de podcast que estão aí na ativa, né? Então, se você procurar a gente no Spotify, estamos lá, no Deezer, no Google Podcast, além de estar também no YouTube. Você pode encontrar todos os nossos episódios lá no YouTube, e também estamos no SoundCloud. É só você procurar sempre por Cinemação. Lembrando que você pode ser uma madrinha ou um padrinho do Cinemação, e se você fizer isso, você vai entrar no Cinemação Premiere, que é o nosso grupo no WhatsApp, e ainda vai receber lembrancinha, presentinho todo ano. Uma vez por ano a gente manda lembrança e presentinho pros patrões ou patroas. É só entrar no cinemação.com/contribua ou clicar no contribua lá no cinemação.com e escolher uma plataforma que for melhor para você, escolher o valor que você acha que a gente merece receber todo mês, e você vai contribuir com a gente. Não precisa contribuir com um valor astronômico. Se você não quiser ou não tiver grana, pode ser com um valor módico, com o que cabe no seu bolso, com o que você acha que a gente merece. Enfim, tem várias opções. Entra lá, cinemação.com/contribua e contribua com o Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui o comentário da Dora Teles, e ela mandou pra gente esse comentário através do Instagram. Pois é, você pode ir lá e mandar também mensagem pra gente pelo Instagram, Facebook, pelo Twitter. A gente tá em todas as redes sociais, né? Então você manda um comentário, marca a gente e tal, a gente consegue ler aqui no podcast pra vocês. E a Dora escreveu pra gente falando o seguinte: saindo do armário em 3, 2, 1, e aí ela resolveu dar aquela bica no armário para ela vir aqui falar com a gente. Ela falou o seguinte: finalmente me encorajando para me apresentar a vocês. Me chamo Dora Teles, moro em Porto Velho, Rondônia. Precisava vir aqui, primeiro para parabenizar vocês pelo excelente trabalho, adoro o podcast e já ouvi quase todos, faltam apenas os mais antigos. Segundo, para informar vocês que após ouvir o podcast 378, estou a semana inteira ouvindo a playlist de Hamilton. Pois é, vou te falar uma coisa, Dora, isso não passa, é incrível, não passa. Obrigada pelas dicas, segui quase todas do plano de detalhe do episódio e adorei. Adoro as críticas e nunca mais assisti aos filmes ou séries com o mesmo olhar. Enfim, mais para agradecer mesmo e parabenizá-los. Tá aí, Dani, aí o comentário da Dora, mandou aí esse comentário pra gente, super carinhoso. É muito legal agora, né, nessa época que tá todo mundo muito fragilizado e tal, a gente receber comentários assim tão calorosos, né, que a gente vê que, pô, o plano detalhe fez sentido pra ela tá ouvindo playlist de uma obra que aquece o coração também, e aí ela manda ainda dando parabéns pra gente. Cara, é uma enxurrada de carinho, de amor que a gente recebe, né, Dan? Nossa, sensacional, adorei também, não tinha visto ainda esse comentário e achei incrível, incrível. Obrigadão. Eu tô aqui com o comentário do Alexandre Rodrigues Assunção, que sempre comenta, né? Sim. Sempre comentando, é super legal. Eu vou ler aqui o que ele escreveu pro 365, que a gente falou sobre qual a importância de Star Wars para o cinema. E ele comentou o seguinte: Cinemação, o melhor podcast da galáxia. Uma vez, há muito tempo atrás, num cinema não muito distante, meu pai me levava para ver a estreia de Guerra nas Estrelas, que depois virou Star Wars, no extinto Cine República de São Paulo, que segundo a propaganda tinha a maior tela do Brasil. Ouvi a voz trovejante de James Earl Jones como Darth Vader pela primeira vez. Vi a Millennium Falcon percorrer aquela tela imensa no espaço de videogame de George Lucas. São cenas que eu guardo até hoje. Curiosamente, o cinema estava exibindo este filme como último, pois seria fechado e desmontado semanas depois para dar espaço às obras do metrô que passariam exatamente onde ele estava. Lembro com muito carinho de Star Wars, pois meu pai e eu assistimos a todos os filmes da saga clássica no cinema. Há algum tempo, meu falecido pai não me acompanha mais no cinema e cada vez que vejo cada um daqueles filmes da antiga saga, me lembro dele e eu nos divertindo nos cinemas
e vibrando com as cenas de ação do filme. Star Wars é um marco da cultura pop e, como vocês comentaram, bebe infinitamente das referências de filmes, seriados e obras de ficção científica. É a síntese de décadas de aventura e imaginação no cinema, literatura, quadrinhos, etc. Excelente podcast, qualidade infinita, que a força esteja com vocês. E além dessa memória incrível que ele manda, que é super legal de ler, ele coloca assim, ó: PS, ótima convidada, conheço Nádia Lírio de outro podcast, ela é muito simpática, inteligente e alegre. Convidem-na para outros programas. Tá anotado. A Nádia é sensacional e eu só queria fazer uma correção para você, Alexandre, que eu acho que você pode levar isso, que é o seguinte: veja, seu pai te levou para ver a estreia de Star Wars e até hoje você continua fazendo isso e o filme te lembra ele. Então, cara, ele continua te acompanhando nesses filmes, independente dele não estar mais aqui entre a gente, ele continua, né, de uma forma belíssima, que é através de uma obra, que não importa a qualidade dela, o fato dela se conectar com você emocionalmente por conta dessa história que você teve com o seu pai, eu só te digo isso, cara, ele continua acompanhando você em cada um desses filmes, não presencialmente, mas dentro de você. Então, que demais receber esse depoimento, incrível. Be different from any superhero movie ever made. There's no one better in the world to direct The Suicide Squad than James Gunn. A DC Fandome foi realizada online agora no dia 22 de agosto de 2020, né? Ela surgiu fruto justamente da pandemia que a gente está vivendo. Por quê, né? Por que isso aconteceu? Bom, como muita gente sabe, existe em San Diego uma convenção super famosa e tal, que é a San Diego Comic Con. E ela acabou sendo cancelada agora esse ano, justamente por conta da pandemia. E aí a DC, para tentar de alguma forma contornar isso, inventou essa convenção online aí, que trouxe novidades dos quadrinhos, do entretenimento, né, em geral e tal, videogame e tudo mais, para falar um pouco de tudo que ela tem produzido. Então a gente foi apresentado aí, principalmente na parte de filme ali, né, nessa parceria ali entre DC e Warner e tudo mais, a gente foi apresentado a filmes que estão sendo anunciados agora, primeiros trailers e tudo mais, e os fãs, né, ficaram malucos com tanta coisa que foi apresentada nesse último dia 22 de agosto. Queria começar perguntando aí se alguém aqui acompanhou o evento ou se vocês depois acompanharam mais assim o que estava dando mais burburinho, o que a gente ficou sabendo depois por rede social, ou se alguém falou, não, eu vou sentar aqui e assistir essa convenção. Bem, como decenalta declarado e colecionador de quadrinhos desde os 8 anos de idade, eu acompanhei até o fim. Eu falei isso porque todo colecionador de quadrinho tem que mostrar que é babaca, né? Então eu estou seguindo o protocolo, tá? E acompanhei, cara. Eu vi a transmissão também. Acompanhei pelos meus amigos, pelo Fábio lá do Caverna do Morcego e com o pessoal do Terraverso. Eu não conheço muito Terraverso, mas a Gabi Orsini, que já gravou podcast lá no canal Claquete, ela faz parte, então eu mesclei acompanhando esses dois canais, então foi bem legal, foi uma cobertura muito bacana. O pessoal definiu da melhor forma, foi um dos melhores filmes que a DC já fez. É uma ótima definição. No começo, não vou acompanhar a risca e tal, mas eu tava lá de boa, sabadão, aos poucos, quando foi saindo as coisas, eu acho que já tinha saído sobre Flash, sobre Esquadrão Suicida, aí que eu comecei a ver mais assiduamente, do tipo, entrar toda hora no Instagram tal, e no Twitter pra ver as notícias, até porque uma coisa ou outra eu postei no Instagram do Geração M Podcast, segue a gente lá, por favor, pelo amor de Deus.
E só que eu até ia deixar para um plano detalhe, mas fica um plano detalhe antecipado. Tem um canal que eu tenho acompanhado no YouTube do Pablo Peixoto. O canal chama 4 Coisas. Ele fez uma live de praticamente 12 horas, deu 11 horas e tanto, não sei porque não deu as 12, mas ele ficou as 12 horas lá comentando. Ele é um cara que manja muito de quadrinhos e de filmes e séries. Eu consumo YouTube, eu passo pelo menos, sei lá, diariamente, pelo menos umas 2 horas do meu dia assistindo YouTube. E ele é um cara que lança vídeos todos os dias e ele dá muita informação legal. E isso foi muito da hora, cara. E depois ele fez outros vídeos de cada filme, de cada coisa, explicando. O último que saiu agora, nesse momento que a gente tá gravando o podcast, é ele falando quem era cada um desses personagens do novo Esquadrão Suicida e tal. Foi bem interessante, assim, acompanhar. Uma coisa que eu fiquei sabendo, porque eu não acompanhei, né, acabei caminhando muito assim pelo fervor, né, das redes sociais, conforme ia saindo. Não tinha mais o que fazer, né, Rafael? Fala a verdade, né? Há 12 horas você tinha mais o que fazer. E eu sou aquela pessoa que eu consumo o que sai dentro do cinema, né? Então, assim, vai sair o trailer de XYZ lá, que eu nem sei direito o que é e tal. Então, não tenho esse hype. Mas, uma das coisas que eu fiquei sabendo, que eu achei interessante, um dos grandes elogios, assim, foi justamente a criação dos painéis, né? Que eles fizeram uma coisa muito tematizada ali e tal, colocando sempre o apresentador meio que no meio ali de uns desenhos e tal. E depois a gente vendo o desenho mesmo dos painéis, eu achei interessante como tá uma coisa ao mesmo tempo high-tech, mas ao mesmo tempo ela tem um quê nostálgico, assim, também, que eu imagino que principalmente pra quem curte quadrinho deve ter gostado muito, assim, da estética, né, da convenção em si. Os painéis, quem fez o desenho deles, de cada um deles que apareceu, foi o Jim Lee, que é um dos maiores quadrinistas da atualidade, uma década pra cá, e é um dos principais quadrinistas da DC. Tipo, o cara é muito, muito foda, assim, os quadrinhos mais bonitos, assim, se você procurar no Google Imagem, a maioria é dele, assim, dos contemporâneos. E ele que fez esses desenhos. E legal também porque pra quem é fã ou gosta muito do trabalho dessas pessoas, é legal você ter uma aproximação, porque alguns apareceram muito pouco na mídia, né? Até o Zack Snyder, que eu nem sou tão fã, mas tem uma galera aí que é fã, pelo menos eu senti que ele tava diferente, que ele emagreceu um pouco mais. Pode ser também que tudo isso que aconteceu, essa tragédia na vida pessoal dele, então bem complicado. Foi legal ver a Alice Braga lá, mesmo fazendo aquele papel de sorrir a cena, né? Que é o que as estrelas precisam fazer, né, na divulgação do filme. Então é legal a gente consumir pra quem gosta, né? Pra quem gosta de ser tão específico assim. É legal a gente estar próximo. Até e pra quem não gosta, pega o resumão, né? Que saiu, como é o que a gente tá fazendo aqui, tá tudo bem, né? Exato. A gente tá dando mastigado pro pessoal que tá ouvindo agora. Aí tá muito mais tranquilo. Ouve a gente vai falar de tudo aí, o mais importante, o mais interessante, e já era. Estamos fazendo como um belo pardal, não é, Henrique? Mastigando e regurgitando para nossos ouvintes, é isso? É triste, mas é verdade. Eu nem sei tantos detalhes, assim, sabe? Eu acabei não vendo muitos detalhes, mas eu achei interessante, enfim, como o hype foi criado e como a DC conseguiu dar essa revertida, né, com esse evento, porque nos últimos anos falava-se muito da DC pisando na bola e, enfim, poucos acertos, e a Marvel com muito sucesso. E aí hoje a gente tem quase que uma virada, né? O famoso parece que o jogo virou, a Terra plana deu uma girada, mas claro que não se sabe o que talvez a Marvel esteja preparando, mas a gente sabe que eles anunciaram muita coisa, e aí junta com toda a crise de pandemia e tal, tá tudo meio abalado, então acho que eles conseguiram dar um up, né, na galera. Mas uma coisa que me incomodou bastante, claro que são poucas pessoas que fazem isso, é que, assim, eu acho que tem uma diferença entre ter o hype e ficar animado, isso é legal, isso é bom, ok, mas tem gente já falando assim, gente, já gostei do filme do Batman. Só o trailer já é melhor que Guerra Infinita. Daí... Porque daí vira guerrinha, né, de, sei lá, fã de um quadrinho ou de outro que tanto faz, mas também é um problema porque, tipo, sabe assim,
cara, você não viu o filme. Tá tudo bem você ficar animado pra ver o filme, mas vamos lá. Você tá animado pra ver o filme, você não gostou do filme ainda, porque você não viu o filme. Então isso é uma coisa que voltou à tona também, essa coisa do hype excessivo, né? É aquele revanchismo do futebol, sabe? Que vem cada vez mais contaminando as redes sociais, cara. Isso é um saco. Eu achava que depois de uma idade a gente parava de fazer isso, mas eu vejo gente de meia idade, cara. Os malucos de meia idade, pô, vai dar um cascudo nessa galera, mano. Eu já falei várias vezes aqui, e falarei de novo, que eu não consigo entender essa briga de fãs, né, do fandom, de Marvel vs DC. Se você olhar a minha prateleira, que é minúscula, cara, eu acho que tem a mesma quantidade de Marvel e DC. Eu ia na banca e no mesmo dia eu comprava o quadrinho da Liga da Justiça e eu comprava o X-Men. Foda-se que eu entendia a diferenciação das editoras de cada personagem pertence a qual, mas é igual o podcast. Você pode ouvir a gente, você pode desligar o nosso podcast e ouvir o podcast do Pedro, por exemplo, em seguida. Mas eu acho, Henrique, que tem uma coisa que é meio que até... assim, a própria indústria, sabe, a própria Marvel, a própria DC, eles gostam também, sabe, de colocar ali o seu, sabe, os seus 2 centavos a mais, eles gostam também de aquecer essa guerrinha, sabe, de mostrar quem que é melhor, quem que é pior, porque veja, o Dani tava até falando aqui, pô, interessante como a gente chega nesse ponto, a gente olha e fala assim, ó, talvez a DC tenha virado o jogo. Pode ser que sim. Agora, que a DC, ela tomou uma atitude interessante, que foi criar um evento online em meio a uma pandemia, e aí sabendo que tá todo mundo em casa, que sua base de fãs tá mais conectado do que nunca, ela poderia ter um alcance maior do que, por exemplo, lá na Comic Con. Eu acho que ela acerta em fazer esse evento, e ela acerta mais porque ela conseguiu fazer esse evento antes da Marvel. A Marvel nem tem planejado, né? Então, não tem, mas a Marvel tinha feito aquele... porque tá paralisada a gravação das séries que iam sair na Disney Plus e tal. Então, ela já anunciou as novidades. Isso, exatamente. E que anunciou 2 anos atrás, né? Isso, então, esse que é a questão, porque a Marvel ela já tinha anunciado, já estava feito, inclusive foi com plateia, aqueles painéis, né, convencionais que a gente conhece e tudo mais, a Natalie Portman subindo lá, levantando lá o martelo do Thor e tal, tipo, a Marvel já tinha feito, só que assim, eu acho que a DC, né, tomou essa atitude que foi uma atitude mercadologicamente falando, interessante. Agora, quando você faz esses lançamentos e aí você tá no meio de uma pandemia, a galera tá muito mais conectada agora, tá prestando muito mais atenção no que as empresas que elas gostam estão lançando. Saudade de ir pro cinema. Não, a gente não tem mais visto o lançamento de filme de super-herói, pelo menos agora, nos últimos 5 meses, quando a pandemia começou, a gente não teve praticamente nada de lançamento de super-heróis. Então, sai de repente isso, e aí eles começam a trazer trailer inédito e tal, é meio que, sabe, você meio que joga pra cima essa rivalidade, e aí volta aquela coisa de tipo, nossa, agora a DC tá acertando a mão, nossa, agora a Marvel vai ter que trazer uma coisa diferente e tal. Ou a DC está ouvindo os fãs. A DC está... acha mesmo. Como o pessoal tava muito... Não vou condenar, né? Não vou condenar, mas não consigo acreditar que uma empresa, quando a gente já sabe todo o histórico de como elas funcionam, elas ouviram os fãs e vão dar uma oportunidade pros diretores, né? Já tem o Zack Snyder e agora comenta-se muito sobre o cara que fez o Esquadrão Suicida. James Gunn. O primeiro Esquadrão Suicida. O David Ayer. Exatamente, David Ayer. Então, eles aproveitaram, cara, que tem um material lá inflado, muito material, e vão lançar, entendeu? Então, por isso que eu não acredito muito que foi a força dos fãs. Não estou dizendo que todo movimento que foi legal, que foi positivo, não estou dizendo que foi ruim, não estou dizendo que foi feio. Mas a decisão dos engravatados, do cara com o dinheiro, não foi por causa dos fãs, foi por causa que eles viram a possibilidade ali. Exato. Sim. E acho que prova disso é o próprio Esquadrão Suicida que o Henrique trouxe pra gente aqui no começo. Porque foi um filme que, cara, foi um fracasso, assim, em termos de crítica, né? A galera bateu demais nesse filme. Só que foi um filme que levou as pessoas pro cinema. E o que a produtora quer?
que é isso. Então, assim, o filme pode ser horroroso, mas se levou gente pro cinema, ela faturou com isso e tal, vou trazer um novo Esquadrão Suicida com outro diretor, outra coisa, aí pega essa pessoa que lá atrás, né, falou que, nossa, Esquadrão Suicida vai ser maravilhoso, e aí hoje vê de novo o trailer e fala, olha, Esquadrão Suicida ainda será maravilhoso. Mas é engraçado. Se bem que tem o pessoal do Thor, né, que foi no cinema ver 3 filmes do Thor, né, então por que a gente não pode se iludir com o Esquadrão Suicida? Fala do Thor Ragnarok que o Rafael fica bravo que ele odeia esse filme. Também odeio, cara. Mas, então, tamo junto, Rafael. Cara, vamos falar do Esquadrão Suicida, que é o filme mais legal desses todos aí. Quando a gente falou do Primeira Vez, em 2016, o que era o hype do Esquadrão Suicida? Era um trailer. Um trailer com o Bohemian Rhapsody do Queen ao fundo, e o pessoal ficou maluco. Saiu o filme, aquela bosta. E depois a gente ficou sabendo que a produtora mexeu muito com a mão, porque tinha acabado, em 2014, tinha saído os Guardiões da Galáxia 1, um monte de música, um puta filme foda do James Gunn, e eles quiseram imitar. Eles quiseram literalmente imitar o Guardiões da Galáxia. A gente já discutiu isso 4 anos atrás. Aí, foi um sucesso de bilheteria, um fracasso de público. O que aconteceu? Pegaram tweets de muitos anos atrás e a Disney demitiu o James Gunn. A Warner foi lá e falou, então James Gunn, vem aqui e a gente quer que você faça um novo filme do Esquadrão Suicida. Esse novo filme, ele é uma continuação, porque eles não vão ignorar o primeiro filme, mas não é tipo o Esquadrão Suicida 2. Algo assim. Eles só puseram... Esquadrão Suicida mesmo. Eles nome. puseram só o artigo, ou o, em português, é o Esquadrão Suicida, The Suicide Squad. E puseram o James Gunn, do tipo, o James Gunn, a gente tinha te copiado. Que é a nova arma da DC. Exatamente, boa, Daniel. E assim, James Gunn, a gente tentou te copiar aquela vez e não deu certo. Então agora que você tá vindo pra cá, tá deixando, veio pra concorrência, pode fazer o roteiro como você quiser, pode dirigir do jeito que você quiser. Se eu não me engano, ele teve um peso gigantesco na escolha do elenco, assim como a gente ouviu no podcast passado da profissão, né, de produtora de elenco. Então, é um filme que, assim como ele fez em Guardiões da Galáxia, ele vai fazer com os personagens da DC, porque é muito parecido. O dos Guardiões eram anti-heróis, personagens heróicos, uma integridade dúbia. Pouco conhecido. Mediamente pouco conhecidos, né? Pra quem é fã de quadrinhos, conhecia o Drax e tal. Mas pro público em geral, tipo, eu não sabia nada. Eu conheci o Rocket Raccoon só. Se você não... Acho que você tá falando do Guardiões. Guardiões. Mas do Esquadrão Suicida, ele pega uns personagens que eu nunca ouvi falar hoje, 2020, com 35 anos de leitor de quadrinhos. E eu acho que esse filme deve ser para 18 anos, eu imagino, porque ele pôs uma caralhada de vilões, né, que são os personagens principais, porque, cara, certeza que 2/3 desse povo morre, entendeu? Exato, é como apareceu, como foi com o Amarra. O Amarra tava lá, né, e explodiram a cabeça dele. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com esses personagens. E eles lutando, porque entre os personagens... Depois a gente, né, como eu comentei lá daquele vídeo do Pablo Peixoto, ele explicando, entre esses personagens anunciados, nos quadrinhos, muitos, um matou o outro, então provavelmente pode seguir. Porque assim, vai ser um grupão e eles são vilões, quer dizer, se eu puder te ferrar, por que eu não vou te ferrar? E só que o elenco é interessante, é um elenco internacional com muitos nomes conhecidos do próprio James Gunn. Por exemplo, o Michael Hooker, que fez o Yondu lá no Guardiões da Galáxia. Ele vai ser o Savan. O Michael Hooker é amigo do James Gunn. Ele também é conhecido, ele fez The Walking Dead. O irmão do James Gunn, que é o Sean Gunn, ele que fazia a captura de movimentos do Rocket. Ele vai ser o Weasel, ou Doninha, que é aquela criatura bizarríssima que aparece no trailer, que também era um dos vilões, eu acho que do Batman, se eu não me engano. Então, o cara, ele tá trazendo a equipe dele, conhecida, e pouquíssimos personagens, só 3 personagens do filme anterior, que é a Harley Quinn, da Margot Robbie, o Rick Flag, que é o Joey Kinnaman, e Amanda Waller, que é a grandíssima Viola Davis. Então, o primeiro filme, ele serve como... é pra você ter o mínimo conhecimento desses 3 personagens. Mas ele não é uma continuação, tipo, direta. Não é necessário... Engraçado não ter o Will Smith, né?
Porque você trazer da Margot Robbie, tipo, que já é, né, por si só, uma agente que leva muita gente pra cinema e tal, o Will Smith é outro cara que faz a mesma coisa, né? Leva muita gente pra cinema. E não mantiveram ele, mas mantiveram o Jay Courtney, que é o cara que fez o Divergente, fez o Exterminador do Futuro. O cara tem o toque de merda. Onde ele vai, o filme dá errado. Mantiveram esse cara, bicho. Mas eu acho que o Will Smith, ele tá fazendo um filme chamado The Conceal. Deixa eu ver, é do Peter Landsman. Ele tava com... Não, ele alegou dificuldade na agenda. É o que todo mundo fala, né? Conflito de agenda. Me chamaram também. Eu não podia porque eu tinha esse podcast aqui pra gravar. Tanto Exatamente. Que eles puseram o Idris Elba, que é um puta ator. Exato. Um personagem também, um cara chamado Bloodsport, que whatever. É um personagem legal, esse aí é um personagem legal. Ah, tá. Mas é um cara basicamente que é muito parecido com o pistoleiro, né? Um cara que é bom com armas, não é isso? Isso, exatamente. Só que ele não é muito de tiro, não. Mas de qualquer forma, o Henrique, você falou perfeito. Parece que foram no porão mais obscuro da DC, falaram, cadê a pasta de personagens inúteis? Abriram e tiraram cada nome. Estou falando que isso é ruim? Não, isso é bom. Esse é um dos conceitos do Esquadrão Suicida. No painel falaram isso, que estão se baseando muito na fase dos quadrinhos do John Ostrander, que foi o único que conseguiu dar relevância pro Esquadrão Suicida. Então, isso que me faz ficar empolgado. Lá no primeiro Esquadrão Suicida, o que me fazia ficar empolgado é que a DC fez uma campanha para tentar salvar aquilo que o Batman vs Superman não conseguiu fazer. Eles depositaram esperança no Esquadrão Suicida, o que eu acho um problema. Agora, tá indo pelo caminho certo. Me parece que vão ter um conceito do grupo muito bem definido. Vamos lembrar que o conceito do primeiro filme é: se o Superman virar mal, quem nós vamos chamar? Vamos chamar o Esquadrão Suicida, ou seja, o Amarra que vai combater o Superman. Não, né, cara? Esquadrão Suicida, o conceito é esse. São idiotas que são descartáveis, por isso que estão ali. E funciona, isso tem como funcionar. E se realmente James Gunn trazer essa questão da ironia, da traição ou da crocodilagem, se a gente for usar um idioma mais da Baixada, pode funcionar. Então, acho que é isso. Não teve muita coisa. Eu acho que deveria ter um trailer sim, porque o The Batman tá filmando só há 2-3 meses e já teve trailer. O Esquadrão Suicida tá filmando há muito mais tempo e não teve? Como assim? Teve lá, tá, mesclaram com making off? Ok, mas de qualquer forma, eu tô empolgado e vamos ver onde vai dar isso aí. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Agora uma dúvida, como é que fica o filme da Arlequina nisso? Qual filme da Arlequina? Aves de Rapina. Isso, então, exato. A gente não sabe. Né, porque a gente não sabe se vai se passar antes, vai se passar depois. Eu acredito que vai se passar após o filme, porque lembrando que no Aves de Rapina ela não faz parte do Aves de Rapina. Aves de Rapina mesmo é a Caçadora, a Montoya e a Canário Negro. Ela não faz parte do Aves de Rapina. Uhum. Não que ela não possa voltar, assim, meio que ficou o título do filme, mas eu também acho que cronologicamente o filme vai estar seguindo, o lançamento dos filmes vai seguindo uma linha cronológica. Eu acho que é uma sequência de eventos, né? Porque eu não lembro se vocês assistiram Aves de Rapina, você e o Daniel, Rafael e Daniel. Não, eu não assisti. Ainda não vi. Infelizmente, eu queria ver, acabei não vendo. Deve acontecer alguma coisa que ela é selecionada pro Esquadrão Suicida, tipo, porque ela é doidona, ela vai ser presa por qualquer depredação de patrimônio público, por exemplo. Então, entendi. Isso é fácil. Não, só pra finalizar, acho que é válido dizer que é o traje que a Arlequina tá usando. É um traje que também, além de remeter aos quadrinhos, eu, claro, né, não tô... Quem sou eu pra julgar o que uma mulher deve vestir ou não? Mas me parece muito menos sexualizado e mais focado na essência da personagem e no combate. Porque, pô, lembrar que no primeiro filme ela tinha um salto, né, cara? Aí não. Não, e tinha aquelas cenas que a própria Margot Robbie reclamou depois. Não reclamou, assim, né? Ela, na verdade, deixou claro que o fato dela ter feito Aves de Rapina com uma diretora mulher fez toda a diferença pra personagem, pro desenvolvimento e tal. Porque no primeiro Esquadrão Suicida tinha umas cenas lá sexualizadas mesmo da Arlequina, né? E aí ela deixou isso.
ela não criticou o filme, mas ela fez esses comentários e tal. Por isso até que eu perguntei, porque eu entendo que você tem uma palavra de uma Margot Robbie e tal, e ela gostou de fazer Aves de Rapina e tal. Então eu acredito que talvez a DC esteja pensando justamente nisso, como o Henrique falou. Talvez tenha uma ordem cronológica que é a ordem de lançamento dos filmes. Foi acontecendo naquela frequência. Eu acho que ela já tá chegando num patamar até alto. Eu até o Era Uma Vez em Hollywood, eu não achava ela grandes coisa não, vou ser sincero. Não me passava de um rostinho bonito que a indústria queria sexualizar. Falo isso com todo respeito, claro. Acho que ela tá muito bem em Era Uma Vez em Hollywood, mesmo falando menos. Eu acho que essa é a grande sacada da personagem. E no Aves de Rapina, ela me convenceu como Arlequina. Eu digo isso porque é curioso que aqui no Brasil é muito comum nas produções o diretor conversar mais com o ator, saber se ele tá confortável. Não tô dizendo que são todos, tá, gente? Mas isso é muito mais comum aqui. Isso até me faz refletir, caramba, uma Margot Robbie ainda teve que se submeter, sabe, a essas questões, né? Porque eu lembro que o Padilha tava dizendo que ele foi fazer o Robocop e o Samuel Jackson tava lá. Ele escolheu o traje que o Samuel Jackson tinha que vestir. Quando chegou no momento dele falar, você vai vestir isso aqui, o Samuel Jackson falou primeiro, olha, eu tenho essa roupa aqui pra usar. Coincidentemente, por coincidência, era a mesma vestimenta. O Padilha diz numa entrevista que ficou muito curioso pra saber qual seria a reação se fosse diferente, né? Se seria que ele propôs a do Samuel Jackson, né? Exatamente. Primeiro que quando eu vi a prévia, né, não é nem um trailer, mas a prévia do Esquadrão Suicida, desse próximo Esquadrão Suicida, eu achei que foi gente demais, assim. Aí pra mim faria mais sentido uma grande série do que um filme só, mas tudo bem, vamos ver o que vai sair. Mas assim, daí eu queria que vocês me dessem opinião ou me corrigirem se eu estiver errado, é que assim, a DC resolveu ligar um grande, usar dessa força, né, e ligar um grande foda-se para qualquer possibilidade de deixar os filmes muito congruentes ou conectados e tal. Que seria mais ou menos na pegada dos quadrinhos, quando você tem tipo um quadrinho lá e outro aqui, que na verdade, sei lá, se um dia eles se cruzarem, se não se cruzarem, tanto faz, cada um tem seu estilo, seus desenhistas e tal. E então assim, por exemplo, eu vi gente usando a teoria de que o Batman, esse Batman que vai surgir, seria tipo o começo do Batman e tal, e aí quando surgir o Coringa, que vai ser o Coringa lá do Joaquin Phoenix, ele já tá mais velho, uma coisa assim, se bem que ele encontra com ele, enfim, mas não combinaria daí. Mas assim, eles estão meio que vão usar possibilidades de encontrar, mas isso não vai ser muito, eles não vão se preocupar, e aí o Flash vai ter aquele filme que vai tentar, tipo, mostrar que são todas as realidades paralelas, que é uma coisa que no fim até a Marvel usou recentemente, né? Mas a DC daí desistiu então de fazer um grande universo compartilhado em que os filmes se encaixam muito perfeitamente. Eu particularmente gosto disso porque daí eu posso ver um filme só e não preciso ficar me preocupando se um conectou com o outro, se o que tem a ver um com o outro. É o caso do Coringa, né? Do Joaquin Phoenix. Então, porque assim, o Joaquin... vai ser o caso do The Batman com o Robert Pattinson. É o universo paralelo. Não, então, porque assim, porque realmente, porque assim, o Coringa do Joaquin Phoenix se passa em um determinado período, que é meio parecido com o que seria os nossos anos 70 ou 80. Certo. E aí ele aparece um Batman criança nessa época. Bruce Wayne, né? Um Bruce Wayne, né? Mas enfim, o que seria o Batman, ainda criança. E esse vai se passar nos anos 70, já com o Batman em início de carreira. Não, né? Esse do Robert Pattinson? Não, eu acho que ele é contemporâneo, Dani. Ele não é... A fotografia do trailer, ela pode induzir, mas ele é meio que, tipo, existem nossas tecnologias e tal. Oficialmente a gente não tem nenhuma confirmação. Que ele é um mundo, pelo que o Matt Reeves disse, ele é um mundo entre o que era aquele Batman gótico do Tim Burton e o Batman do Christopher Nolan. Então, quer dizer, não necessariamente o filme se passa no ano de 2020, mas não é nem anos 80, tipo retrô, blockbuster e tal, anos 90, e nem 2140, tipo 2000, 2010, 2020, tudo meio que a mesma coisa. Ele vai ter celular, entendeu? Vai ter as tecnologias que a gente conhece. E o mais importante, não é o mesmo Batman do Ben Affleck, nem no mesma Terra. Isso aí já foi confirmado. E não vai ter, tipo, o Flash não vai aparecer, oi, eu vim de uma... Eu acho, né? Oi, eu vim de uma outra realidade porque eu preciso de uma ajuda. Não, vai ser tipo... fechadinho, ó, me
me deixa brincar aqui. Como o Christopher Nolan fez, ele teve lá o sandbox dele, né, o parquinho dele, ele fez o que ele quis brincar, acabou. É o que o Matt Reeves... Aí eu já não sei, hein, Henrique. É porque o que eu acho que vai acontecer, é porque, não sei se você teve essa impressão, Henrique, eles falaram o tempo todo de multiverso, o tempo todo falando disso, né? Há um tempo atrás o que eles estavam falando é que não ia ter mais universo compartilhado, ia ser algo meio termo. Os personagens iam aparecer em outros filmes, mas não ia ser aquela coisa tão ao pé da letra como da Marvel. Agora, eu pelo menos estou suspeitando que o filme do Flash vai ter em algum momento alguma conexão com tudo isso que a gente está vendo. Não necessariamente o filme do Flash vai unir os dois Batmans e tal, mas pode ser que a gente tenha alguma informação. Alguns já estão suspeitando que o Keaton vai ser o Robert Pattinson mais velho, então não dá pra gente saber muita coisa, né? O que é confirmado é isso, é que não é, o Pattinson não é do mesmo universo do que o universo do Coringa, do Ben Affleck. Na verdade, o Michael Keaton, eu acho que não, porque o Michael Keaton, que ele vai aparecer numa realidade paralela, ele é uma continuação direta dos dois filmes do Tim Burton. É o Bruce Wayne, bem mais velho, mas daquele universo que a gente viu lá em 89 e 92 do Batman e do Batman O Retorno. Porque a ideia é fazerem o Michael Keaton em um paralelo como se ele fosse o Nick Fury. Ele é o Batman que vai meio que unindo os personagens na medida que for necessário. Porque o Ben Affleck provavelmente é a última vez que ele vai interpretar o Batman, né? Que ele vai sim aparecer no filme solo do Flash. E aí eles já vão ter dois Batmans, né? No universo de filmes da DC. O Batman da trilogia, eu imagino que seja uma trilogia, do Matt Reeves, com o Robert Pattinson. E vai ter o Batman pro DCU, que vai ser daí o Michael Keaton. Vai ser tipo o Batman mais velhaco, mais sábio. E eu imagino que seja isso. Até no pôster, né, que eles lançaram do Flash aí, você tem o Batman atrás, é o Batman justamente com aquela roupa do filme lá de 90, lá, né? Do Michael Keaton, sim. Do Tim Burton mesmo. Agora, tem uma coisa interessante que quando vocês estavam falando, eu tava pensando aqui, e eu acho que isso é uma coisa pra gente levar em consideração. Porque o Dani tava falando sobre isso, né, dessa parte da gente, talvez a DC tenha aberto mão disso mesmo e tal, e vão abraçar, tipo, filmes individuais e tal. Como o Dani falou, eu sou também super favorável a isso, porque, cara, esse lance de ficar explicando 45 vezes esse troço de multiverso e o caramba, pra mim cansa isso tanto, que eu preciso fazer um cálculo matemático para entender quando que o filme está se passando, que eu acho essa decisão de você começar a trazer diretores mais autorais, você começar a entregar o projeto para eles e falar, cara, pira com esse personagem, você vai ler os quadrinhos, você vai entender quem que é esse personagem, não sei o que, pira nisso, entendeu? Aí a gente tem esses resultados, tipo Coringa, é um pouco do que a gente viu nesse trailer do Batman, que já tem uma mão pesada ali do Matt Reeves também, que a gente já viu que ele é um cara que gosta desse drama e tal. Então é muito interessante da gente ver essas construções, e eu acho uma decisão ótima. Por quê? Porque quando a DC resolveu começar a lançar seus filmes a toque de caixa para se equiparar à Marvel, eles pegaram a fórmula Marvel, que estava dando certo para Marvel, que era aquela coisa de vamos soltar vários filmes avulsos e daí a gente junta toda essa galera em um filme só. Aí a DC pega e fala, calma, eu vou fazer diferente, eu vou juntar essa galera em um filme só e depois eu começo a separar eles em filmes. Aí não funcionou porque o tom não pegou, não funcionou porque os filmes não empolgaram e não sei o que e tal. E a Marvel nadando de braçada nesse lance do fã, né, levando a galera pro cinema pirando, e depois vídeos, né, da galera, maiores bilheterias e tal. Então a DC pegou e chegou um momento que falou assim, cara,
realmente, vamos tentar fazer de uma outra forma. Tá sobrando aí, ó, sobrou James Gunn de um lado, tem Matt Reeves do outro e tal. Vamos começar a trazer esse pessoal e lançar. Aí eles fazem esse test drive com Coringa, né? Coringa pra mim talvez seja o primeiro passo que a DC dá no sentido de pegar e falar assim, vamos fazer um troço autoral aqui, sabe? Que se passe, que tem essa questão aqui de heróis e vilões e tudo mais, mas vamos pegar Coringa, dar essa roupagem pra ele e pirar em cima disso e tal, e vamos ver a aceitação do público, porque se fosse outra bosta, provavelmente ela começaria a tentar atirar pra outros lados. E aí Coringa vem com aquela questão cinematográfica e várias análises de personagem, uma tridimensionalidade e tal, que a galera falou, cara, é incrível, esse filme é incrível o que foi que fizeram, o filme leva o ator a Oscar e tal, encontraram uma saída, entende? Chegaram ali e falaram, cara, é isso que a gente tem que fazer. E aí, conectando já com o que a gente falou lá no começo, com essa questão de trailer e tudo mais, é importante também a gente ter essa clareza, né? Que o trailer é uma peça publicitária, ele não é uma peça cinematográfica, ele tem outra função. O trailer serve justamente para divulgar o filme, para aumentar o hype, é outra coisa. Às vezes não é feito nem pelo mesmo estúdio, nem pelas mesmas pessoas, às vezes é uma empresa terceirizada. Existem empresas que fazem, empresas que fazem trailer. Então assim, é importante a gente saber isso. Agora, é fato que quando você vai ver, mesmo que seja o trailer de Esquadrão Suicida, o trailer de Batman e tal, você vê ali características que chamam a atenção, que é, por exemplo, a fotografia, o tom, né? Qual é o tom que está sendo colocado ali. Você tem algumas nuances ali do filme em si que você pode capturar. Os personagens em começo, né? Então tem tipo o Charada como um cara que provavelmente ainda vai se tornar o Charada, um pinguim que ainda não é o pinguim, né? Que é inclusive o Colin Farrell, né? Maquiado lá, que ainda vai se tornar o vilão. Então dá pra você sentir isso, sentir o que eles estão preparando com esse filme, né? Exato, o Matt Reeves falou que eles estão todos em início de carreira, tanto o vilão como o herói. Então, eu acho isso uma decisão muito acertada da DC, tanto no termo de vamos trazer diretores diferentes, vamos tentar trabalhar os filmes de uma forma um pouco mais independente e tal, e eu acho também que a gente precisa ter essa visão crítica em relação a trailer, né? Eu gostei muito do trailer de Batman, por exemplo, eu achei muito empolgante, assim, achei que trouxe de novo aquela coisa do Batman, sabe? Aquela coisa de... É que eu gosto também muito desses filmes de criação de personagem, então eu também sou meio suspeito para falar a respeito disso. Agora, independente disso, apesar da DC estar fazendo esses filmes avulsos, tá soltando uma coisa aqui e outra ali, eu acho que essa questão que a gente estava falando de ter os diretores independentes e tal, também não vai impedir que futuramente ela fale, vamos juntar toda essa galera aqui, o Coringa de um lado, o Batman de outro e tal. É tudo uma questão de desculpa e de como que a galera vai consumir isso, entendeu? Então, e de ligar o foda-se no sentido de não se preocupar tanto com minúcia do andamento cronológico. Você pode, né, acho que quadrinhos em geral, né, de super-heróis nunca foram tão assim super calculados. Você mistura e aí se você for pesquisar profundamente, você vai falar, nossa, mas tem uma incongruência porque esse cara, na verdade, fez isso no ano tal. Só, gente, não dá pra ficar pensando nisso. Mas você sabe o que acontece nos quadrinhos na DC? Geralmente eles fazem os reboots. Por exemplo, o filme do Flash com o Ezra Miller, né, que a gente tava falando, ele vai ser levemente baseado em um evento que teve, eu acho que em 2011, da DC Comics, chamado Flashpoint Paradox, ou Ponto de Ignição. Que foi, o Flash volta no tempo para salvar a mãe dele, tem um efeito borboleta que muda todo o universo. Do tipo, as Amazonas entraram em guerra com os Atlantes, lá o povo do Aquaman. Aí eles simplesmente, né, na guerra, eles inundaram o Reino Unido e destruíram metade da população da Europa. Puta guerra, tal, o Superman, ele cai, que daí a nave do Superman não cai em Smallville, a nave do Superman cai em Metrópole e tem o efeito de uma bomba atômica, ela destrói a cidade, aí o Superman fica preso num bunker, ele nunca viu a cor do sol, a luz do sol, ele é tipo um cara extremamente magrelo, raquítico, fraco, entendeu? E aí o Flash vê a merda que ele fez
e aí ele acaba tendo que deixar a mãe dele morrer, e aí dá um reboot nos quadrinhos. Então, eu acho que eles têm essa ideia de fazer o filme do Flash pra meio que dar uma nova linha narrativa pros filmes da DC. Porque, querendo ou não, Batman vs Superman é um filme cheio de problema que todo mundo reclama. O Esquadrão Suicida também, então é meio que eles vão querer dar uma redefinida, entendeu? I'm here to change your life. Anything you want. Anything you dream of, you can have it. You look like you saw a ghost. Diana, look at you. It's like not one day has passed. I don't want to be like anyone. I want to be an apex predator. Sem querer, na verdade, querendo já deixar no meu lado de fã, eu entendo perfeitamente que realmente ter um universo assim tão compartilhado é ruim pro cara que, pô, já acha um saco o filme de super-herói, teve que ver todo o filme. Eu mesmo já tô chegando um pouco nesse nível. Os últimos filmes eu não vi e alguns eu não faço questão de ver. Na verdade, outros eu queria até meu dinheiro de volta, né? Mas a DC, mais especificamente, eu acabo acompanhando tudo porque eu adoro aqueles heróis, né? Eu concordo muito com o que você falou, Rafael. Eu acho que a coisa não vai ser muito ao pé da letra, mas eu acho que nesse filme do Flash vão plantar alguma coisa que talvez recapitulem peguem e trabalhem lá na frente. O que é o meu sonho, o que vai me fazer ficar pelado no cinema é, sei lá, aparecer, dar um jeito, nem que seja só por CGI, nem que seja só uma cena, mas apareça, a gente esteja vendo Batman do Robert Pattinson e apareça o Michael Keaton como Batman e de repente o Val Kilmer e o Christian Bale. Aí, meu irmão, eu vou gritar no cinema de uma forma que vocês vão me ouvir até aí. Você quer ver o Batman no Bativerso? Exatamente. Vamos torcer pra isso não acontecer, então, né, Pedro? Pra as pessoas não terem esse choque com você. Exatamente. Mas você sabe que uma coisa que eu tava pensando e combina até com o momento que o cinema blockbuster vive hoje, né? Claro que tem alguns filmes da Marvel que a Marvel tá preparando, da Viúva Negra, etc. Mas a gente tá vendo eles indo lá com os Eternos, então eles vão começar pelo... Assim, o sentimento que eu tenho é que eles vão tentar arriscar no cinema e levar esse universo que fez sucesso, com o do Bucky, etc., pra Disney Plus, porque a Disney tá muito focada em transformar a Disney Plus num negócio muito grande. Provavelmente eles querem bater a Netflix em algum momento, né? Ganhar deles e tal. E por mais que a Warner tenha a HBO Max como principal serviço de streaming, né? O que eu entendi que eles estão fazendo indo pro blockbuster com algo que é menos arriscável, no sentido de que, tipo, fez sucesso, querendo ou não, o blockbuster hoje, né, e agora pós-pandemia, eu acho que isso pode se intensificar com o crescimento de pessoas vendo filmes médios e menores e tal, somente no streaming, somente no on-demand. A gente vai intensificar essa coisa do que o blockbuster tem, com o filme muito caro, tem que ser muito avassalador, então ele tem que ser ainda mais massificado. E eu acho que a DC talvez saia ganhando nesse sentido, porque ela pode chegar com esses filmes, e o fato de eles serem mais únicos, né, no sentido de não terem uma combinação, uma sequência de filmes que você tem que ver e tal, faz com que você possa mudar de data, estrear um depois ou outro e tal, e chegar no lançamento internacional e dar aquela bombada de uma forma mais importante para conseguir uma bilheteria bem alta e tal. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas acho que, sabe assim, isso pode ser positivo em termos financeiros, nem tô falando em termos artísticos, que eu também nem acho que também é um problema essa pasteurização, é um outro debate. Mas eu acho que é uma coisa pra gente pensar, assim, eles têm uma arma mais interessante, porque o cinema de blockbuster que se criou de meio ambiente pro cinema de blockbuster, né? Então eles podem conseguir bons resultados com isso, eu acho. Tem uma questão que vai ter que precisar levar em conta nisso, que é os cinemas, né?
porque você vê, a gente teve recentemente aí a Disney anunciando que Mulan ia ter a estreia no Disney Plus. Quando foi feito esse anúncio, as salas de cinema, as principais salas de cinema e tal, reclamaram e muito com a Disney, sabe? Pô, como assim você vai fazer uma estreia, né, dentro da sua plataforma e tal? Porque isso é um lado que as salas de cinema se preocupam demais, justamente porque se cada estúdio, cada um começar a criar seu próprio streaming, as salas de cinema começam a ficar reféns disso, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa colocar nesse cálculo aí, porque, por exemplo, o Cinemark foi um que bateu o pé lá falando, beleza. Inclusive teve uma briga feia aí, eu não lembro agora se foi Cinemark, quem foi, mas foi uma grande rede de cinema com a Warner. E aí eles chegaram lá e em algum momento falaram, então beleza, você vai lançar o seu filme em tal lugar? Então você não precisa mais lançar, eu não quero mais filme nenhum seu aqui na minha cadeia de cinema. E aí fez com que o estúdio falasse, não, calma aí, amigo, não é bem assim. Vamos repensar isso daí. Veja bem. Eu acho que vai rolar ainda muita mudança. A gente tá vendo um momento de mudança na forma como no que as pessoas buscam na sala de cinema, na forma como consomem a maior parte dos filmes, etc. Mas eu acho que ainda assim o mercado de blockbuster vai precisar ser mais massificado mesmo, atingir um grande número mesmo no mundo inteiro e tal, para poder se pagar e tudo mais. Senão, daí vai valer mais a pena fazer algo médio e levar pro streaming direto. E ao mesmo tempo em que tem o streaming e cada grande estúdio tem a sua plataforma, a gente também tá vendo os Estados Unidos, eles recentemente parece que aprovaram uma mudança na lei que permite que os estúdios também tenham salas de cinema, que é uma proibição que surgiu lá atrás, na época que os estúdios eram os donos das salas, né? Eles proibiram isso e tal, daí isso criou as redes que a gente tem hoje, e isso pode voltar. Então pode ser que aí a Disney e a Warner e tal tenham salas de cinema, sabe? Sejam donas de alguma rede e tal, comprem essas redes. Enfim, não dá pra saber, porque tudo pode acontecer, a gente não tem como prever o futuro totalmente, mas o que eu tô falando é a questão mais eu acho que isso é uma coisa muito, muito bem estabelecida, assim, o cinema grande, sabe? O cinema, né, de grandes filmes, de filmes muito caros, ele precisa atingir muita gente, entendeu? E eu tô vendo a DC com esse potencial. Não dá para prever totalmente, acho que a Disney vai continuar principalmente com as adaptações das animações, etc, mas eu acho que a gente vai ver aí essas coisas acontecendo, e aí é aquilo, o futuro do cinema, nesse momento a gente dá para prever assim, vai ser ou filme muito grande, ou filme pequeno passando em circuitos menores. O filme médio, que é, enfim, a antiga comédia romântica, tal, enfim, aquele filme médio que não é nem independente, mais barato, nem grande, ele vai pro streaming, ele vai pro VOD, ele vai ter uma outra vida, entendeu? Isso é uma coisa que muitos especialistas têm dito que é o que pode acontecer, o que muito provavelmente vai acontecer. É muito complexo, não é simples assim, mas eu só tô dizendo tudo isso para dizer que eu vejo que a DC tá acertando, me parece estar acertando nesses filmes nesse sentido, de ir nesse caminho, concordando com o caminho que o cinema blockbuster está tomando no mercado mundial, entendeu? Entendi. Eu acho que é um assunto que até vale um outro podcast, né? Porque tem muita coisa pra gente discutir aí. E eu gostei, e aí, indo pra outro até, se vocês quiserem falar disso, eu gostei muito do fato de que eles vão lançar o Snyder Cut e tudo mais na HBO. Tipo, vai pro streaming. Não seria um motivo pra relançar em cinema, eu concordo. E eu gostei, assim, eu vi o trailer, acho que é válido você relançar uma versão do diretor, principalmente considerando tudo que aconteceu, né? E que o filme não foi tão bem elogiado e tal, pra sair na HBO pra todo mundo acompanhar e ver o que deu, o que ele tava prevendo, né, pro filme. Esse é um assunto que eu acho legal da gente entrar, dessa parte do Snyder Cut, porque é justamente uma reciclagem de um filme que foi muito criticado, né, nesse portfólio aí, né, que a DC já tinha lançado e tudo mais, e aí a gente tem o Snyder Cut e, gente, quando eu vi o trailer, eu achei tão assim, tipo, nossa, mas sabe assim, quando parece, me deu uma preguiça. Mesmo, né, Rafael? Nossa, me deu uma preguiça. É estranho, porque é meio que a história que a gente já sabe, porque já saiu o filme, só que tem coisas diferentes, só que assim, o quão diferente vai ser?
tudo bem, a gente já conversou no podcast sobre Liga da Justiça, a filha do Zack Snyder faleceu, eu não lembro se ela cometeu suicídio ou se ela morreu simplesmente. Foi suicídio, Foi suicídio, né? E então a filha do Zack Snyder, ela tinha cometido suicídio. O Zack Snyder trabalhava com a esposa dele. Aí eles pararam, eles não conseguiam mais continuar trabalhando naquele ritmo acelerado. Entrou o Joss Whedon. Aí o pessoal falou: olha, mais ou menos como aconteceu com o James Gunn, falou assim: olha, Joss Whedon, você dirigiu os primeiros 2 filmes dos Vingadores, a gente quer que você faça a mesma coisa aqui. Transforma a Liga da Justiça no Vingadores. Aí teve aquele filme que a gente vê que tá dark, tá feliz. Tá dark, tá feliz, tá dark. Tipo, caralho, o que tá acontecendo nesse filme? E agora, pelo que eu entendi, o Zack Snyder, ele não vai ter, até por conta da pandemia, ele não vai pegar todos os atores, reunir de novo e filmar novas cenas. O cara tem que fazer tudo com material que não foi usado. E talvez até com animações. Mas nem teria como refilmar. Acho que a ideia desde o começo era que ele queria editar o filme. Tanto que é o corte dele pra... Sim, só que eu não sei se a edição ela tem a história completa que ele queria. Isso eu não sei. Porque eu tinha ouvido ou lido que poderia ser até que algumas coisas fossem por meio de animação. Ou em 3D, ou em desenho, sei lá. Porque no fim das contas... Vai ser finalizado, né, o filme, porque o que se sabe não é que ele não terminou o filme, é que ele não exibiu o filme todo. O que isso quer dizer? Pode ser, eu tô dizendo isso porque ninguém sabe realmente o que aconteceu, existem somente suposições. Então, depois que ele apresentou o filme e foi afastado, aí mudaram tudo. Por exemplo, eu não gosto do Zack Snyder, mas acho muito digno ele ter o direito de voltar para finalizar o filme. Porque foi uma sacanagem o que fizeram com ele. Se vai ficar bom, se vai ficar ruim, só quando a gente vê. E eu, como fã, obviamente quero ver material novo. Tô doido pra ver. Eu vou dar uma chance pra ver. Então, vai ser nesse esquema, dividido por 4, são 4 horas, vão ser dividido cada hora, né, em cada episódio. Parece que depois vai sair um filme completo, uma versão completa. Pode ser que tenha animação pra explicar flashback, pode ser que tenha isso, porque não teve refilmagem nenhuma. O orçamento foi apenas para finalizar o filme, finalizar mixagem de som, finalizar o CGI das cenas, enfim. E vai ser um filme praticamente diferente, já tem cenas diferentes, né? Então, só esperando pra sair. O pessoal da internet já foi a loucura, né? Cara, Liga da Justiça, Snyder Cut, vai ser a personificação de arruma na pós. É isso. É isso aí. Mas eu acho, mas eu não vejo problema. Mas eu acho super legal isso. Assim, se fosse sair no cinema, por exemplo, eu não pagaria pra ver. Mas, com certeza. Mas pra um streaming eu acho válido, entendeu? Considerando tudo que aconteceu e, aliás, outras possíveis situações de diretores que queiram uma versão do diretor, né? Esse conceito que teve ao longo do cinema, né? O diretor que fala, não, vou fazer agora... Blade Runner, quantas versões de Blade Runner existe? Então, exatamente. Nossa, o Apocalipse Now, então... E eu acho legal, e assim, é um negócio que, dependendo de como acontece, raríssimas vezes vai valer a pena você fazer isso num relançamento. E antes você tinha, sei lá, o DVD, que era uma coisa mais nichada. Hoje, lança no streaming, acho super válido, entendeu? Como nós estamos no meio de uma pandemia, se torna ainda um projeto mais atraente, né, de se fazer. Sim, também, porque é menos investimento, e aí, enfim, vai pro streaming e tal, e é que vai sair só em 2021 também, né? Sim. Vai ser lançado, se fosse ser lançado agora seria ótimo, porque, claro que vão precisar de mais tempo, mas porque daí você lança uma novidade, né, que cabe quando os cinemas ainda estão fechados, a maioria, pelo menos. E pode notar que futuramente vai ter documentário sobre a produção desse filme, com certeza. Sim, eu gostei, sabe? Quando eu vi que vai sair na HBO Max, falei, pô, legal, estratégia de streaming, sabe, a HBO, né, tá vindo pra guerra também dos streamings e tal, querendo ou não, é uma força pra eles, então eu acho válido, sim. I've been waiting for this moment for a very long time. This is the one. This is the one that's going to change everything. This is Black Adam.
Agora, pra gente tentar passar, né, por mais algumas novidades aqui na parte de cinema, eu queria também saber o comentário de vocês a respeito de Mulher Maravilha, né, 1984, que é um filme que já tinha tido trailer e tal, agora teve finalmente aí, né, a vilã Cheetah aparecendo, obviamente naquele render baixo, aquela coisa bem esquisita, né, que geralmente esses trailers nos apresentam e depois mudam tudo, né, um abraço Sonic, né, vamos deixar aí. Mas aí a gente teve esse lance aí da Mulher Maravilha, tivemos também, que daí não foi exatamente um trailer assim e tal, né, mas a gente teve ali a apresentação do Adão Negro, que é um filme que também começa a chamar muita atenção, além, né, de anúncios de Aquaman e Shazam 2. Então, por qual desses daí que vocês querem começar? Vamos de Mulher Maravilha, que tem mais conteúdo, e depois a gente finaliza, né? Eu acho que tem mais conteúdo. Vamos lá. Então, Mulher Maravilha eu já tava muito empolgado, porque eu adorei o primeiro filme, né? Por mais que tenha que todo mundo tem que lembrar, né? Pré-requisito tem que lembrar do final, né? Então, mesmo com aquele final, eu gostei muito, cara, porque é um filme que diz muito sobre a personagem, muito coerente, do início ao fim. Praticamente a Gal Gadot é quase um consenso, né, que é a Mulher Maravilha. Esse trailer, que eu acho que foi interessante, que ele revelou finalmente a Mulher Leopardo, que é uma vilã que eu gosto bastante e tô bem curioso pra ver como vai ser a representação dela. Também não me incomoda muito, o CGI não tá perfeito, a gente não sabe se vai estar perfeito ou não, mas isso nunca é um problema pra mim, né? Eu tô mais interessado como ela vai funcionar dentro do roteiro, da narrativa, como ela vai ser filmada. Acho que ela é um dos pontos que as pessoas querem saber. O outro ponto, eu acho que é o personagem do Chris Pine, né? Como ele voltou, por que ele voltou, qual é a resposta desse Paranauê. E o terceiro é um personagem que quem não é leitor de quadrinho não percebeu, né, que é o Maxwell Lord, que é um personagem que já cuidou da Liga da Justiça lá nos anos 80, que futuramente ele se revela como um verdadeiro vilão. Então pode ser que tenha alguma pista interessante nesse filme aí. E eu acabo de perceber que eu posso estar dando algum spoiler. Enfim, galera, foi mal, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer. Tá? Não tô dizendo que isso vai acontecer. Então, é isso. Pra mim foi bem legal por essas três questões, né? Eu fiquei pensando em spoilers. Quer dar spoiler? Posso contar como ele morre nos quadrinhos? É bem da hora. Não. Lógico que não. Mas tá, outro então, dos que você falou. Putz, sabe aquele ator que você olha e fala, esse ator, ele nasceu pra viver esse personagem, porque o personagem é assim, o ator é idêntico ao personagem, é o Dwayne The Rock Johnson. Sim. Com o Adão Negro. Apesar da Adão Negro não ser careca e tal, mas, cara, eu sempre imaginei o The Rock sendo o Adão Negro, o Tet Adam. É o ator que todo mundo sabia, né, que deveria fazer o tal filme, né? Quando a gente pensa, quem vai fazer o Adão Negro? The Rock. Pronto, todo mundo sabe. Fisicamente, o personagem é muito, muito, muito parecido. O Adão Negro, ele é um inimigo do Shazam, né, do Capitão Marvel. Se eu não me engano, ele vem, tipo, de eras assim, tipo, Egito Antigo, sabe? E ele no caso, ele seria um dos primeiros Shazam, né? Só que ele virou um vilão. Exatamente. E ele é de um país, eu acho que chama Kandahar. E não sei se é um país fictício. E ele acaba virando meio que o ditador, assim, desse país. E ele é imortal, do tipo, ele tem milhares de anos. E era assim, sempre que ele aparece, do tipo, as cenas mais violentas que eu já vi em quadrinho normal da DC, geralmente era tipo o Adão Negro. Tipo, ele pega a cabeça do cara e explode, assim, sabe? Tipo, coisas que a gente normalmente vê lá no The Boys. Esse talvez esteja bem desenhadinho no sentido de ser um microcosmos da Marvel, né? Porque você tem já o filme do herói, você tem o filme do potencial grande vilão, e é muito provável que eles cheguem em algum momento que eles vão unir os dois, né? Sim. Pra esse filme do Adão Negro, o Dwayne Johnson é um cara muito, certo de ser grandão, ele é um cara extremamente bonzinho, é um dos atores mais conhecidos e famosos dos últimos anos pra cá. É o mais bem pago, né, dos últimos anos, então, o que mais fatura. Ele não faria um vilão, então a ideia do filme dele é assim, ele não vai ser um super vilão,
ele vai ser um anti-herói. A ideia do filme é que ele era um escravo, e aí ele ganha os poderes do Shazam pra sair da escravidão, e aí ele acaba indo... É aquele cara assim, eu não me ligo de sujar as mãos pra fazer o que eu acho correto. No filme dele, vai ter os personagens que fazem parte da Sociedade da Justiça da América. Essa Sociedade da Justiça da América é um supergrupo da DC que existe desde antes da Liga da Justiça. Acho que foi o primeiro supergrupo de quadrinhos, né, na era de ouro dos quadrinhos. Então, a ideia vai ser... Eu acredito que esse filme, sei lá, do Adão Negro deve ser passar, por exemplo, na década de 60, de 70, e mostrar que já existiam alguns grupos de super-heróis antes. Então, além do Adão Negro, esse personagem, né, do The Rock, vai ter outros personagens super-heróis da DC. Então vai ter o Esmaga-Átomo, que é basicamente um cara que fica gigantão assim. Ele já apareceu na série do Flash, no primeiro episódio da segunda temporada, ou da terceira, ele já apareceu. Imagine que ele é como se fosse o Homem-Formiga, mas ele só fica gigante, sabe? Dura esse trabalho, né? Todo dia acordar, tomar seu café, ficar minúsculo e ficar lá esmagando o átomo. Puta que pariu. Só que é o contrário, porque ele fica gigantesco, né? Ele não fica minúsculo, ele fica gigante, assim. Entendi. Apesar do nome, ele é gigantão, assim, é como Homem-Formiga naquela versão dele gigante. Tá. Ele vai ter o Gavião Negro. Lembra do desenho da Liga da Justiça que tinha a Mulher Gavião? Sim, sim. Então, e depois aparece o Gavião Negro, que é ele como a contraparte masculina. E é interessante porque o Gavião Negro e a Mulher Gavião, nos quadrinhos, eles têm um negócio de sempre reencarnarem, morre, reencarna e um tem que encontrar o outro. Então, é meio que tipo, o Gavião Negro sempre existiu na época do do Adão Negro também, né? Só pra comentar, o ator que vai fazer o Esmaga-Átomo é o Noah Centineo, que também vai fazer o He-Man. Que da hora. Do He-Man que tá pra sair também. No IMDB, só tem aqui na parte de cast, só tem os dois, o Dwayne Johnson e esse que o Dani falou. Mas tinha saído uma imagem que eu tinha visto, o outro era o Gavião Negro, o Esmaga-Átomo, tinha mais um personagem. Tem o Senhor Destino. O Senhor Destino. É verdade, o Senhor Destino também é membro da Sociedade da Justiça. Quer falar um pouco dele, Pedro? Então, o Senhor Destino, ele é um cara que tem uns poderes que advém daquele capacete dourado. Quem viu a animação, né, da Liga da Justiça que passava no SBT deve lembrar que ele tem um traje amarelo e azul e tem poderes mágicos. E é isso, não tem muita informação não. A gente viu só uma arte conceitual. Eu ainda acho sim que o Dwayne Johnson vai fazer um vilão, que ele vai se tornar um vilão. Isso é uma das coisas que me chama muita atenção nesse projeto, porque a gente viu poucas vezes o Dwayne Johnson ser um vilão. Então isso pode ser muito legal, sabe? É muito legal quando o ator sai da zona de conforto dele. Muito legal. Durante o filme ele apresente uma queda, né? Sim, porque ele tem uma coisa que eu gosto muito, ele e o Sinestro tem, é que na cabeça dele eles estão fazendo certo mesmo, sabe? Tem várias vezes que ele tenta falar, cara, isso é errado. Não, isso não é errado, eu tô fazendo bem. Naquela animação que eles fizeram já tem um tom mais sombrio, né, por si só. Isso eu também achei muito interessante, assim, porque o Dwayne Johnson, ele tem uma imposição vocal, né, tem uma voz grossa, pesada e tal, e aí foi legal realmente ver ele saindo um pouco disso e meio que ali naquela animação, aliás, eu acho que vale a pena pra quem quiser, eu achei muito legal aquela animação. Acho que tem no YouTube. Tem no YouTube. Ficou muito legal, muito bem explicado, já explica um pouco da origem ali e tal. O desenho, né, obviamente é a cara do Dwayne Johnson, mas eu achei que ficou muito bacana, assim, tipo, justamente essa mão dele um pouco mais sombria, assim. É um filme que me chamou a atenção, realmente, por isso. O que eu acho sensacional nessa animação, que tem uma cena que o Adão Negro olha pro Superman e diz, quer dizer que você tem fraqueza magia. Poxa, eu acho que qualquer pessoa tem fraqueza magia, gente. Pelo amor de Deus, né? Pois é. Uma coisa importante, a direção do filme do Adão Negro vai ser do Jaume Collet Serra, né? Que é um ótimo diretor, fez a Órfã, né? Fez aquele Águas Rasas, e ele é bom com tensão, com uma coisa mais sombria, né? Mas eu ouvi falar que teve gente especulando que porque o Shazam, o próximo Shazam vai ser
o mesmo diretor, mesmo roteirista, ou seja, vai ser comédia, vai ser provavelmente uma farofona de novo, né, bem, uma boa farofona, que foi o primeiro que eu gostei, mas teve gente cogitando que, como ele vai se chamar Shazam, a Fúria dos Deuses, né, Fury of the Gods, né, ele poderia ter uma presença, ou vir a ter a presença também do Adão Negro. Faz sentido isso, por ser Fúria dos Deuses? Pode ser, só que a gente não tem, porque também já tem informações não, mas já tem suspeitas, que na verdade foi o Dwayne Johnson que brincou com isso, que ele pode enfrentar o Superman. Então a gente não dá muito dizer, porque eu acho que tudo que eles estão fazendo é mostrar, nós vamos fazer um filme sobre isso, e a gente não sabe como esses filmes vão se ligar, né? Provavelmente eu acho que eles vão se encontrar, porque o maior vilão do Shazam é o Adão Negro, né? Acho que não tem como trabalhar isso de forma separada. E o problema, que nem falar assim, vou fazer um filme do Coringa, que é um vilão super interessante, mas pra ele enfrentar o Arqueiro Verde. É um vilão interessante, mas por que vai enfrentar o Arqueiro Verde? Tem que enfrentar o Batman. É mais ou menos isso. Pô, o Adão Negro contra o Superman seria muito interessante. Seria, mas enfrenta o Shazam, né? Que é o grande Nemesis, né? O poder, a origem do poder é igual e tal. Porque assim, a questão justamente é isso. É interessante, mas o fato é que você tem o Shazam continuando com direção focada na comédia, com, né, o mesmo roteirista, o mesmo diretor, que a gente já sabe que fizeram uma linguagem super comédia, com aquele, né, e tal, a molecada toda fazendo piadinha e tal, e aí você vai ter um diretor super sério, um diretor que fez filmes de tensão, fazendo o Adão Negro. Então quando você juntar, óbvio que é possível, mas é um desafio, né, você conseguir criar essa liga com dois universos meio aparentemente mais diferentes, né? Se bem que já fizeram com o tal do Thor, que vocês não gostam, né? Mas enfim. Agora, a gente teve junto a isso justamente o anúncio, né, de Shazam, que daí é a continuação, Shazam 2, Fury of Gods, que deve chegar em 2022. Isso foi só uma sequência, né, anunciada e tal, assim como Aquaman, que também acabou tendo a sua sequência anunciada. E eu acho que na parte de filmes foi isso, né? A gente teve essas grandes discussões e tal, né, em cima dos filmes tipo Snyder Cut e tudo mais. E talvez uma das grandes surpresas tenha ficado mais pro final. Isso que eu ia falar. Quando falaram do Super Choque. Fala um pouco disso pra gente, Pedro. Então, é isso que a gente tem. Vai finalmente a Milestone, né, tá voltando, que é a editora que detém. Ela pertence a DC, mas ela ainda é um universo separado. É quase como se fosse a Vertigo, né? Na época a Vertigo existia. E o Super Choque, muita gente não sabe, mas ele não é da DC, ele é da Milestone. Por mais que nas animações ele já tenha aparecido, em quadrinho também ele já tenha aparecido, mas um dos motivos dele não ser tão presente assim no universo comum é porque ele é da Milestone. E a Milestone tá voltando a produzir com seus produtos e foi confirmado o filme do Super Choque. Não tem história, não tem ator. Gente, não precisem citar toda hora o filho do Will Smith, tá? Existem outros atores aí. E é isso, cara. Eu tô muito empolgado, né? Que foi um dos heróis que eu acompanhei bastante lá no SBT. Então teremos um filme em breve do Super Choque. Esperamos, né? Porque já foi confirmado tanto o filme que não saiu. Pelo que eu vi, eles meio que falaram, estamos tendo conversas sérias, mas não é que foi confirmado. Eles vão ver como vai ser a venda dos quadrinhos. Aí se for muito bem, eles... Então não é nem assim, está em pré-produção. Não. Não, é uma ideia. Estão planejando um filme. É um personagem querido, mas é tipo assim, ele é muito mais querido no Brasil, por exemplo, do que nos Estados Unidos. Entenderam? A gente brasileiro, como passou no SBT e tal, a gente tem um apego muito grande ao personagem. Nos Estados Unidos ele não é querido, mas ele não é tão querido. Então, pra gente foi super legal. Eu acho que hoje mesmo, eu até compartilhei no meu Instagram, tipo, uma postagem que o Babu Santana fez, do tipo, que pra ele interpretar o Robert Hawkins, que é o pai do personagem principal. E cara, na foto é igualzinho. Puta que eu pariu. O pior é que é muito parecido o Babu. Seria muito legal se ele conseguisse esse papel. Você sabia, que, Henrique, que eu vi palestra do criador, de um dos criadores do Super Choque, lá na CCXP? Ele tava lá tal, e ele falou disso. Ele falou de que o Brasil é um país
um dos países que mais fez sucesso por conta da animação e tal. Não, e tem tudo a ver, né? Porque é um personagem muito atual também, né? A gente tá falando de um personagem que tem tudo a ver com, inclusive, todos os movimentos que a gente tá vendo hoje, sociais e tal. Ele representa muito bem, né? Desde antes. Eu torço muito pra que tenha. Eu torço pra que tenha. É o marketing mesmo, é uma coisa bem comum também, né? Você lança uma ideia, lança um hype, uma coisa, só lança uma coisa assim e vê qual que vai ser o retorno. E aí, de acordo com o que for sendo falado, com o retorno que eles estudarem das pessoas, eles dão continuidade pro projeto ou não. Ao que tudo indica, tem muita chance de realmente darem continuidade e sair mesmo o filme, né? Isso é bem legal mesmo. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente tem aqui para dar aquelas dicas para você, né? Afinal de contas, estamos aí vivendo essa quarentena e nada melhor do que receber dicas para você aproveitar melhor a sua semana. Além de trabalhar, além de fazer exercício físico, né? Além de não sair de casa, a gente traz aqui uma série de dicas, planos detalhes, né? Aquele detalhe do seu dia que vai fazer toda a diferença. Dan, o que você trouxe pra gente, para esse plano detalhe aqui no podcast 381? Bom, eu vou indicar 2 filmes, vou indicar 3 coisas, tá? 2 filmes e um livro. O primeiro filme que eu vou indicar, eu vi no VOD, inclusive do cinema daqui que a gente sempre fala, né, do Cine Topázio, que eles estão com alguns filmes em parceria, né, com uma plataforma de VOD, enfim, aluga ele e assiste. Eu não sei se ele tá em outro lugar, acho que ele chegou a passar em alguns cinemas, acho que ele passou na Mostra de São Paulo, inclusive, ano passado, que é o filme que foi até o candidato da República Tcheca para melhor filme estrangeiro, né, para tentar, quase chegou a ser indicado, né, e ele é um filme absurdamente pesado, muito pesado, chamado O Pássaro Pintado. Mas é muito bom pra quem quiser ver um filme desse tipo. Ele é nível, você tem que estar preparado pra ver, porque ele tem cena de tudo que você imaginar que for pesado, sabe? Tem cena de tudo que for violência, você imagina, você vai ter. Você tem você assassinato, gente cortando o olho do outro. Muitas coisas horríveis. Por que você assistiu isso, velho? Ele é todo... enfim, só pra você entender. Ele é a história de um menino judeu que mora num lugar muito afastado e ele fica totalmente sozinho porque ele mora com a avó e a avó dele morre do nada. E ele é baseado num romance famoso da República Tcheca. E ele sai no meio do período da Segunda Guerra Mundial, sendo judeu. Ele sai andando, né, por lá, tentando encontrar pessoas pra ajudar, tentando se sobreviver. E ele vai encontrando só pessoas que exploram ele ou que abusam dele, ou que dão comida em troca de alguma coisa muito bizarra, enfim. Todo tipo de horror acontece com ele. O filme é super pesado mesmo, ele é todo preto e branco, ele tem quase 3 horas de duração, mas é um filme que vale a pena ser visto pra quem estiver preparado, pra quem estiver com esse clima, né, de ver esses filmes bem pesadões sobre Segunda Guerra, um filme realista e tal. Tem o Udo Kier, que a gente viu lá no Bacurau, tem o Harvey Keitel fazendo também um personagem que aparece durante um período e tal, e que, enfim, é interessante também. Enfim, mas é todo, claro, na língua local, né, que acho que é o tcheco, e, enfim, as pessoas e as coisas vão acontecendo e tal, e é interessante mesmo pra pensar tem uma metáfora, né, relacionada ao pássaro pintado, que acontece lá e tal. Enfim, filme interessante pra se ver, quem quiser, ele tem serviços on demand por aí pra alugar. Eu vou indicar também um bem diferente, porque é mais leve, né, e eu não tinha visto ainda, é um filme que eu deveria ter visto antes, mas não tinha visto, que é a animação O Menino e o Mundo, que chegou a ser indicada ao Oscar e tal. Ela está de grátis, totalmente de graça, no Sesc Digital, na plataforma do Sesc Digital, para quem quiser assistir. Então fica a indicação, né? Muito bonita, muito leve, super rápida, né? Tipo 1h20, mas ao mesmo tempo tem temas super interessantes, né? Do menino vendo o futuro dele, visualizando o que ele vai passar, ou talvez você pode interpretar como ele envelhecendo e passando por fases da vida, mas tendo sempre o lado infantil dele, né? Com ele e tudo mais. E bem levezinha, bem tranquila, mas bem lúdica, né? De uma forma muito legal.
Então vale a pena aí. Pra quem quiser rever, tá de graça. Pra quem não viu e quiser ver, tá de graça na plataforma do Sesc. E por fim, eu vou indicar um livro que eu terminei de ler e que eu acho que todo mundo devia ler. Ele não é o ápice para quem quiser se aprofundar na área. Eu já vi muita gente falando assim, porque na verdade, se você quiser entender tudo, você tem que ler coisas mais profundas. Mas ele é um ótimo livro para se começar, né, a entender o fascismo, e ele se chama Como Funciona o Fascismo, que é do Jason Stanley, né? Ele é uma visão bem mais americana, enfim, tem várias questões que dá para pensar quando a gente lê esse livro focadas na realidade dos americanos, mas ele é muito interessante, ele é super didático de falar como funciona o fascismo, como que o fascismo se dá nas sociedades, como que ele se apropria, como que discursos políticos se apropriam do fascismo, como eles adaptam, né, as realidades, a realidade política do momento para poder ganhar, né, um público e conseguir e tudo mais. Eu li o livro e eu vi cenas da convenção republicana lá dos Estados Unidos que vai lançar o Trump, e você tem vontade de chorar e falar, pelo amor de Deus, tá na lata, assim, tá escancarado. Enfim, mas é um livro super legal, eu acho que ele é até muito legal, até de presente mesmo, pra você dar pra alguém que às vezes que tá mais aberto a entender as coisas, mas às vezes não entenda, sabe? Ele é um livro bem didático mesmo, não é tão longo, não é tão cansativo e tal, e tá baratinho pra Kindle, enfim, se alguém quiser gastar pouco dinheiro, inclusive, porque foi assim que eu li, etc, etc. E é isso. 3 indicações, pronto. Muito bem, muito bem. Tudo devidamente anotado aqui. E aí, Pedrão, o que você trouxe pra gente aí de Plano Detalhe? Eu trouxe, 2 indicações. Então, deixo a recomendação aqui do Cabra Marcado para Morrer, que é um dos documentários mais famosos do Coutinho. Caso você não tenha assistido ainda esse filme, vai atrás, porque ele possui um discurso político muito grande de uma família que foi separada devido às perseguições que aconteceram na ditadura militar. Então o Coutinho ele vai pegar um filme que tinha integrantes da família que participavam desse filme, só que é um filme que nunca foi finalizado. Ele vai pegar um pouco desse filme e a partir disso ele vai contar uma história daquela forma como a gente já conhece que o Coutinho faz, com uma sensibilidade que só ele possui. Então fica aqui a primeira recomendação, Cabra Marcado para Morrer. A outra recomendação também é um documentário chamado Batman e Bill. O que conta essa história? Não é um documentário tão fácil de se achar, não. Até alguns anos atrás, era muito comum a gente atrelar ao Bob Kane a criação do Batman. A partir de Batman vs Superman, que foi a primeira vez no cinema, isso mudou. Começaram a colocar o nome junto do Bill Finger. Isso é o mínimo que se conseguiram conquistar, porque o criador do Batman não foi o Bob Kane, foi o Bill Finger. E esse documentário conta toda essa história. Não é algo revisionismo como a gente está pensando que estão fazendo hoje em dia a moda boi. Na verdade, muita gente já sabia que o verdadeiro era o Bill Finger, só que isso ainda não tinha ganhado uma proporção que devia. Alguns anos atrás isso ganhou, teve na Comic Con já, enfim. Então esse documentário vai contar toda essa história do cara que começou a pesquisar isso até ele literalmente encontrar a neta do Bill Finger. O que eu fiz depois que eu assisti esse documentário? Cara, eu estava segurando as lágrimas porque foi uma família que foi destruída por esse canalha chamado Bob Kane. Então é um documentário muito emocionante nisso, fala sobre quadrinho, fala sobre o Batman e ele emociona nisso. O que eu fiz quando acabou o documentário? Falei, vou procurar ver se a Athena, a neta do Bill Finger, tem Instagram. Ela tem Instagram, mandei uma mensagem pra ela, falei, nunca vai responder, né, e tal. Cara, ela me respondeu. E eu fiquei conversando com ela e falei, cara, não sabia da sua história, Athena. Você tem ideia que sua história chegou no Brasil? Ela, muito obrigado, não sei o que. E cara, eu tirei um print, eu vou até compartilhar nas minhas redes sociais futuramente, mas vai atrás, é uma história que a princípio parece boba, mas emociona de uma forma muito grande. Então fica aqui o documentário Batman e Bill, de 2017. Maravilha! Pedro, sensacional. Lembrando você aí, né, que tá escutando aqui e quer aproveitar, né, para correr atrás dessas coisas que a gente está falando, vão ter links aqui no post. Então é só você entrar no post desse podcast ou de repente na descrição desse podcast no seu agregador aí e tal, deve ter o link ali, é só você apertar, você vai ser direcionado para os lugares, né, onde você vai poder consumir isso de alguma forma. E aí, Henriquinho, o que você trouxe pra gente de bom aí, de Plano Detalhe? Eu tenho aqui 2 planos detalhes para falar para vocês rapidinho aqui. Legal. O primeiro plano detalhe jabá é que na próxima sexta, dia 4 de setembro,
chega na Amazon Prime Video a segunda temporada da série The Boys, que eu até comentei aqui durante o podcast. É uma série, tipo, bem legal, ela é assim, ela é de super-heróis, mas os super-heróis meio que são os vilões da série, porque eles fazem o bem, mas sem medir muitas consequências dos atos, de formas bem escrotas, assim, bem violentas, assim. A série chega dia 4 de setembro, na sexta-feira, os 4 primeiros episódios, e depois os outros 4 vai sair um episódio por semana. E aí, eu e o Xaxim, a gente gravou um podcast falando, né, do Geração M, falando sobre a primeira temporada, e a gente teve um convidado super legal, que é um convidado recorrente aqui do Cinemação. Fica aí essa levantada de bola para essa curiosidade do pessoal. Então eu queria convidar vocês a assistirem a primeira temporada. Segunda-feira sai capítulo novo do Geração M, vocês ouvem a gente conversando, e na sexta começa aí a aguardada segunda temporada. Boa. Meu outro plano detalhe é também de um trabalho muito legal de um autor nosso do Cinemação, que é o Bruno Sork. Agora, domingo, vai terminar a campanha de financiamento coletivo dele, do quadrinho que ele tá lançando, o Mojica Móveis. O quadrinho, ele tá aí. Hoje na gravação tá quase batendo 50% da meta. Então aí, pedir pro pessoal que tá ouvindo, se você ainda não comprou, entra lá no catarse.me/Mojica Móveis. O quadrinho, ele fez o roteiro e aí ele passou pra mais de 10 quadrinistas nacionais para cada um desenhar um conto que faz parte desse quadrinho. É uma história geral, só que cada narrativa dentro desse quadrinho é um quadrinista diferente que desenhou. É muito bacana, ele já foi divulgado por muita gente boa. Eu comprei, eu acredito que o Rafa também já comprou. Então, eu também. Então tá todo mundo apoiando. O Pedro também vai comprar, tenho certeza. Depois dessa pressão agora. Então, fica aí o meu segundo plano detalhe, o Mojica Móveis. Sensacional aqui, então, né, para quem quiser apoiar aí o Mojica Móveis, lembre-se, né, que vamos ter aqui links nesse post, né, então você clica lá, já vai ser direto lá pro Catarse, já vai poder ajudar. O trabalho do Bruno realmente é incrível, não à toa, né, não é à toa, não é porque ele está dentro do Cinemação que a gente ajudou, é porque realmente é de uma qualidade ímpar, assim, então vale muito a pena. Eu já garanti meu exemplar aqui, porque tô louco para que isso seja publicado. Para terminar aqui, né, eu trouxe aqui alguns planos detalhes também, e vou começar com um que é um canal do YouTube, né? O último plano detalhe, né? Eu dei dicas aqui de canais do YouTube que eu tenho assistido, e tem um em especial que eu acho muito bacana, que é o Harpia, Harpyja, Harpia, que é um canal basicamente onde eles fazem lá testes com produtos. É isso que eles fazem. Então eles pegam um produto e ficam testando em exaustão aquele produto de várias formas possíveis, e daí eles publicam um vídeo fazendo um compilado disso, né? O que é bom, qual que é a performance dele, se é bom, se é ruim e tal. Por que eu tô sugerindo isso? Porque recentemente eu fiz a aquisição de uma Air Fryer. Eu tava maluco pra ter uma Air Fryer em casa, e aí fiquei naquela dúvida, né? Qual é a melhor que eu compro? Qual que tem a melhor custo-benefício? Será que vale a pena mesmo e tal? Aí comecei a pesquisar, encontrei aí no Harpia essa análise, e é legal, porque ele testa, já mostra, né, os pontos positivos, negativos e tal, e isso me ajudou a comprar a minha Air Fryer, e agora estou com ela em casa e curtindo muito. E meu outro plano detalhe para vocês é um documentário também que está na Netflix, que se chama Quanto Tempo o Tempo Tem. É um documentário brasileiro da Adriana Dutra e do Walter Carvalho, e basicamente é um documentário que a Adriana vai atrás de especialistas para tentar explicar o conceito de tempo
em diferentes civilizações, de diferentes pontos de vistas, e por que alguns de nós nunca tem tempo suficiente para fazer as coisas. É um documentário de 2015 que está na Netflix e é muito bacana, assim. Eu achei sensacional que logo no começo a Adriana lê um texto e ela já pega e fala assim: nossa, o nosso tempo tá tão corrido que se eu fosse me basear nisso, não era nem para eu estar fazendo esse documentário agora aqui. Aí eu falei, cara, sensacional, né? Já é um gancho que é justamente isso, assim. Você às vezes está ali assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, e você não sabe como que a pessoa conseguiu fazer aquilo. Então, é um documentário que vale muito a pena. Quem tinha me indicado esse documentário foi meu irmão, né? O Guilherme Arinelli, que já esteve presente aqui no Cinemação e tal. E eu achei interessante isso, porque ela vai atrás de cientistas, ela vai atrás de historiadores, vai atrás de físicos, vai atrás de muita gente para tentar discutir um pouco mais essa questão do tempo. Aqui do nosso lado, do lado brasileiro, a gente vai ver, por exemplo, Arnaldo Jabbour discutindo um pouco sobre isso, o Marcelo Gleiser, né, que é um físico e tal, que já recebeu vários prêmios também falando sobre isso, e é muito interessante da gente assistir, entender e tentar de alguma forma equilibrar um pouco o tempo, porque como esse filme foi feito em 2015, a gente não estava nem perto de imaginar que a gente poderia sofrer com uma pandemia. E aí o tempo mudou completamente depois da pandemia. E aí é interessante da gente observar como antes, lá atrás, a gente já tinha dado uma importância, um valor diferente para o tempo, e agora na pandemia isso se transformou novamente. E o mais interessado é que esse conceito que a gente conhece de tempo, que divide o tempo em anos, em meses, em horas, em minutos, em segundos e tal, isso é uma coisa inventada. Isso é uma coisa inventada pelo homem, não é uma coisa natural. E aí a gente resolveu fragmentar isso, tentar trazer isso para um cálculo matemático de uma maneira que a gente consiga aumentar a nossa produtividade. Então, na verdade, a nossa parte, né, a questão de tempo mesmo, acabou sendo muito implementada justamente na era industrial, né, quando a gente começou a produzir realmente em larga escala, porque daí começou essa urgência e tal. Enfim, é uma discussão longa e o documentário é um apetite, assim, sabe? Você vai, senta ali e degusta aquilo com uma coisa assim, tipo, que vai te sair de lá, você vai falar, caraca, o que eu tô fazendo com o meu tempo? Isso é muito, muito legal, assim, de você refletir sobre isso. Então, quanto tempo tem, está na Netflix, você pode assistir hoje mesmo aí na sua casa. Chegando ao final, né, do podcast Cinemação 381, batemos esse papo aqui sobre o futuro da DC nos cinemas, né? Ou nos streamings, ou na sua televisão, ou em qualquer lugar aí. Enfim, a gente discutiu aqui o futuro da DC e a gente teve a ajuda aqui de Henrique Risato e do Pedro para vir aqui discutir um pouco sobre como a DC, né, tá se armando aí pro futuro. Pedro, queria agradecer sua presença aqui com a gente, mais uma vez, em mais um podcast, sempre muito legal ter você aqui, sempre, né, estaremos com as portas abertas, né, futuramente você estará aqui novamente, e queria que você deixasse o convite aí pra galera ir te visitar no canal Claquete, acompanhar você, podcasts, vídeos, artigos e tudo mais que vocês estão produzindo lá. Bem, meu caro Rafael, é sempre um prazer estar aqui, porque eu realmente adoro bater um papo com vocês, um papo entre cinéfilos. Então, quem quiser conhecer o canal Claquete, é só procurar o nosso podcast em qualquer agregador de podcast. Em setembro agora a gente vai fazer, final de setembro a gente vai ter alguns podcasts de terror, já preparando pro Dia das Bruxas, né, que tá chegando. Nós temos vários podcasts, gravamos já sobre o Nolan, vamos gravar sobre trilhas sonoras no cinema, né, música no cinema, então tem um conteúdo bem legal em podcast. Se você gosta de vídeo, passa lá no nosso canal Claquete, onde nós fazemos vídeo análise sobre cena, narrativa, roteiro, direção. Um dos últimos vídeos que foram ao ar era sobre vilões, né, analisando vilões, o discurso do vilão, se é algo ruim, se é algo bom.
Então tem um videozinho bem legal. O próximo é sobre Clube da Luta, então talvez já esteja no ar ou talvez esteja quase saindo, mas entra lá, se inscreva que você vai ter acesso. E por último nós temos textos também no site, artigos também falando sobre cinema no Nordeste, falando sobre a crítica cinematográfica. Só você acessar que você vai ter um conteúdo bem legal. É isso, meus camaradas, obrigado pelo convite, eu realmente fico feliz de participar aqui. Valeu, Pedro, adoramos ter você aqui. Henriquinho, obrigado também pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, sempre bom poder contar com você, com sua didática nesse mundo de super-heróis. É praticamente um elefante numa loja de cristais, né? Na boa, Henrique é o melhor, cara. Não, eu diria que como uma bailarina, pô. Muito obrigado, cara. Foi muito da hora a gravação. Foi bom conversar bastante. E vamos aguardar aí esses bons filmes, né? Provavelmente cada um deles vai ter um podcast especial lá por 2021, 2022. Isso aí, é verdade. Vamos tentar. Vamos sempre estar aqui. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Exatamente. Dan, obrigado também pela sua presença aqui em mais um podcast, Dan. Valeu, eu que agradeço. Eu agradeço você, Rafa, o Henrique, o Pedro. Obrigado e agradeço também a DC pela pauta. Eu ia chamar de vacina de alegria, mas foi uma injeção de alegria. É verdade. Muito bem, o podcast Cinemação 381 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.